Nunca é demais falar sobre a força da nação tricolor. Ontem o dia foi muito corrido e vocês tiveram a oportunidade de ver, principalmente a galera que me acompanha nas redes sociais. Mas eu tinha que falar sobre os ingressos esgotados para o jogo contra a equipe do Corinthians com enorme antecedência, depois de um revés frustrante diante da equipe do Cuiabá também em casa. A gente também vai destacar para vocês aqui no nosso plantão tricolor de hoje a análise da galera do Sport TV, no Seleções Sport TV, do confronto entre Bahia e Botafogo pela Copa do Brasil. Além disso, iremos falar sobre Facundo Bernal. Já ouviu falar nesse atleta jovem, promissor de 20 anos de idade? Estão falando sobre o Bahia, envolvendo o atleta. Será que faz sentido? Eu vou explicar essa situação e trazer o meu ponto de vista sobre esse caso. Então, assista o vídeo com atenção e até o final. Bora que bora para mais um Plantão Tricolor aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor. As últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e claro, compartilhe com geral, para dar aquela moral muito importante para a gente. O primeiro destaque está na sua tela e é com relação aos ingressos que foram esgotados para a partida contra a equipe do Corinthians, ainda no começo da tarde de quinta-feira. Essa é a nação tricolor, essa é a torcida do Bahia. Já até é repetitivo exaltar, elogiar, falar sobre a nação, sabe? Depois de um revés dentro de casa, frustrante diante da equipe do Cuiabá, ingressos se esgotarem assim com tanta antecedência, é algo que chama muito a atenção. Não tem jeito, né? A torcida do Bahia realmente é espetacular. Então, domingo, quem vai para Fonte Nova ir para poder estar imbuído e apoiado do começo até o fim, mesmo o time passando por algum processo de oscilação no decorrer da partida, para jogar junto como tem que ser. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é a análise do confronto das oitavas de final da Copa do Brasil entre Bahia e Botafogo. O pessoal do Sport TV falou sobre esse jogo. Botafogo e Bahia. Bahia derrotou o Botafogo no Newton Santos, né? Foi lá e ganhou o jogo no Newton Santos. E esse confronto aí? Time do Rogério Ceni contra time do Arthur Jorge. Você brincou sobre Flamengo e Palmeiras, que nem sempre fazem bons jogos tecnicamente, né? Pela proximidade das equipes, rivalidade, enfim. Esse, eu acho que talvez seja o jogo que eu espero, assim, o melhor futebol praticado pelas duas equipes. Botafogo, Bahia, como você disse, mesmo jogando fora de casa, tenta jogar, times ofensivos, assim, do jogo ser agradável. É a única derrota do Botafogo em casa, não é? No Campeonato Brasileiro, sim. A única derrota. Então, eu acho que é o jogo que eu espero, o jogo ser mais agradável. Claro que Flamengo e Palmeiras é o grande jogo que eu estou mais ansioso para assistir. Mas o Botafogo e Bahia talvez seja o que agrade mais, né, tecnicamente falando. Olha que você está menosprezando o duelo de desesperados, Grêmio e Corinthians, dois times no Z4 nesse momento. E com aquilo que o Conrado falou da Série B, né? Puxa, a prioridade dos times da Série B é ou ficar na C, não cair para C, ou subir para A. No caso do Grêmio e Corinthians, vai pegar um pouco, porque assim, os dois, a prioridade do ano já virou ficar vivo no Brasileiro. Não cair para a Série B. Te pergunto. Só que Copa do Brasil, os dois gostam de Copa do Brasil. Dinheiro acho que até o de menos para eles, né? Mas essa coisa do Renato adorar Copas, né? Então é um jogo que, no final das contas... Já vai ter arena? Estão falando na arena em setembro, outubro, eu acho. Então não terá. Depende também da ordem dos confrontos, né? Porque tem que chegar um equipamento, aí tem que testar. Não depende da ordem dos confrontos, não, porque já vão ser agora, hein? Na data base do dia 31 e data base do dia 7 de agosto, né? Então não tem chance. Só para poder trazer a informação de maneira completa aí. Mas é isso, a expectativa para esse confronto é muito boa. E é um confronto realmente muito em aberto mesmo. Sabe, poderia ter esse embate entre Bahia e Grêmio, por exemplo. Vamos aqui trazer um exemplo. O Grêmio tem muita tradição na Copa do Brasil, é um time que cresce nesse momento. Mas o Grêmio tem outras prioridades, o Grêmio tem que sobreviver na Série A, sabe? E o Bahia tá ali como franco atirador, né? Um time que tá destemido, tentando buscar o seu lugar ao sol. E tem gordura para poder queimar na Série A. Apesar da gente mirar o topo e querer ficar no topo, se existe a possibilidade da conquista de um título da Copa do Brasil e avançar na Copa do Brasil, é hora de saber equilibrar um pouco mais as coisas e determinar suas prioridades. E o Grêmio não tem como negociar a sua prioridade. A sua prioridade é ficar na primeira divisão de qualquer jeito.
Então, se houvesse um confronto como esse, de um time como o Bahia, que está brigando lá em cima, e um time como o Grêmio, que está completamente desesperado, eu acho que o confronto da Copa do Brasil ia gerar alguma expectativa, mas ia ter o Bahia ali como um favorito. Nesse jogo do Flamengo contra o Palmeiras não tem favorito, nesse jogo do Bahia contra o Botafogo não tem favorito. E aí, é das riquezas do mata-mata, né? 2 desses 4 times que praticam com excelente futebol vão cair, não tem jeito, eles vão cair no campeonato, né? E faz parte do processo, a gente tem que estar habituado a isso. Gente, eu vou trazer aqui para vocês uma informação importante e eu peço que vocês prestem muita atenção, cara, muita atenção, porque eu não estou trazendo uma informação minha, mas uma informação que acabou repercutindo e tem o nome do Bahia envolvido. E aí eu vou trazer o meu ponto de vista, a minha opinião, e de antemão eu já antecipo que me parece ser algum tipo de movimentação de empresário para poder valorizar o atleta, porque quando o jogador está sendo mencionado ali em muitos times, é isso que, essa impressão que eu acabo tendo, mas evidentemente que se o nome do Bahia está no bolo, a gente tem que trazer aqui e não pode ignorar. Lá no começo, lá em dezembro ou janeiro, eu trouxe informação aqui sobre o Lúcio Rodrigues interessando a Vasco, Cruzeiro e Bahia. Né? E aí depois ele interessou a times de um nível muito mais elevado. A gente falou, pô, então tá descartado. Só que ele veio para o Bahia. Então não dá para ignorar absolutamente nada. Tá? A matéria, gente, é do RI Sport. É o pessoal, RTI Sport, perdão. O pessoal da RTI Sport tem canal no YouTube, tem redes sociais fortalecidas e um portal de informações de notícias com muitas apurações próprias. E essa é a informação. A Defensor Sporting desafia, entre aspas, Fluminense a pagar multa rescisória por Facundo Bernal. Foi o primeiro time brasileiro a demonstrar interesse. O presidente do Defensor Sporting, Alberto Ward, declarou que não há negócio por Facundo Bernal e que não existe chance de violência transferir para o Fluminense apesar do acerto verbal com o jogador, enquanto a proposta não for melhorada. A agência RTI Sport apurou que o Defensor Sport achou baixa a segunda proposta tricolor por Facundo Bernal. Diante disso, o dirigente uruguaio já considera ouvir ofertas de outros clubes brasileiros no mercado da bola, como Bahia e Botafogo. Ou seja, se considera ouvir ofertas, não quer dizer que já existe uma oferta e um interesse claro. Quer dizer que há um monitoramento ali, né, algum tipo de diálogo para poder entender mais informações, e o Bahia pode estar nesse balaio. Mas eu realmente acho que o Bahia surge em muitas situações como essa aí, por conta da valorização que os empresários tentam fazer aos seus atletas o associando ao Bahia. Mas bora lá. O valor é de 6 milhões de dólares, que corresponde a 32,5 milhões de reais na cotação atual, mas o dirigente indica que a negociação poderá ser concretizada por um valor aproximado. Isso porque a cifra dará uma tranquilidade financeira ao Defensor Esporte. Ainda segundo apurou a reportagem, o Fluminense sai confiante de que ainda possuir o jogador nesta janela de transferências. Isso porque Facundo Bernal deseja a mudança para o Fluminense porque estará numa grande vitrine do futebol sul-americano. O meio-campista, além disso, entende que uma mudança para o Brasil será fundamental para colocá-lo de vez no radar da seleção uruguaia. Afinal, o jogador deseja atuar pela seleção que é comandada pelo técnico Marcelo Bielsa. Mano Menezes o quer como camisa 5, enquanto no Defensa Esporte ele joga mais adiantado como segundo volante. A questão financeira, as bonificações por metas atingidas, o plano de carreira, um contrato mais longo de 3 anos também seduzem o uruguaio, tá? Tá aí, gente. Diante disso, o volante se empolgou com tudo que o tricolor das Laranjeiras e por isso deu a resposta positiva, que deseja. Resta agora o Fluminense e Defesa Esporte se acertarem na negociação. A diretoria tricolor, por outro lado, vem apostando que o desejo do atleta e seu bom relacionamento com Alberto Vardi sensibilize o clube uruguaio para que a negociação seja concluída o mais rápido possível. A ideia do Fluminense será contratar Facundo Bernal ainda nesta semana, que o Defesa Esporte aceitasse negociá-lo por um valor inferior do que a multa rescisória. A diretoria acredita que ainda pode contar com o jogador sem gastar um caminhão de dinheiro, tá? Que esses mais de 30 milhões e nem o Fluminense está em condições de fazer esse tipo de investida agora. E a última informação mais recente aí sobre o Facundo é essa aí, do dia 18, né? Ontem, às 10 horas da noite, lá do Dario Alberti. Ele traz a informação de que Facundo Bernal está muito perto de jogar no Fluminense. Então, esse interesse do Fluminense se desenvolveu, tá? Então, além do Fluminense, houve também o Corinthians. O Sami trouxe a informação e o Corinthians avança com a proposta, né, pela contratação do volante Facundo Bernal, de 20 anos, defensor, e o Fluminense também tenta fechar com o jogador uruguaio. Então tá aí, muitos brasileiros interessados. Vamos ver se mais uma vez o BS surpreende, aparece do nada e dá um bypass no chapéu nos times e leva o atleta. Eu acho que a gente precisa de um jogador para essa posição, ali de segundo, terceiro homem de meio campo, para poder
qualificar o nosso elenco. Um cara jovem, ele viria ali sem o titular garantido, então provavelmente teria uma outra oportunidade. Mas não há nada no momento, né? E eu não duvido que, por ter sido limitada essa informação à RTI Sport, tenha sido algo ali para o empresário poder valorizar ou algo do tipo, né? A gente segue aqui de olho. Bom, gente, se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?